e os irmãos que estão online. Não importa o lugar que você está, a guerra vai acabar, a guerra vai terminar, a paz de Deus chegou, o inimigo fugirá. Receba em nome do Senhor Jesus paz, paz de Deus, paz na tua casa. Senhor, nós estamos aqui, não nos falamos, um de manhã levanta, não se fala com o outro. Bendito seja o nome do Senhor, mas o Senhor dá uma ordem: haja paz em vós, haja paz no vosso coração, haja paz na vossa casa, haja paz nos casais. O inimigo quer destruir a minha obra na tua vida, mas esta noite, esta manhã, Deus manda esta palavra, palavra de poder. Haja paz, receba paz, a minha paz vos dou. A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, vocês ouviram este vídeo, esta mensagem? Essa é uma das mensagens em que nós sempre ouvimos, né, irmãos? Nos cultos online, cultos da congregação, culto aonde nós vamos congregar na nossa comum, aonde nós vamos visitar alguma irmandade. E tem essa parte em que o irmão, quando está aprovado, fala bem assim: Senhor, é a última vez que eu entro dentro da sua casa. Se não falar comigo, eu não ponho mais os pés lá dentro. Irmãos, Deus fala com a sua alma naquele dia, porque Ele ama muito a sua alma. E Ele sabe, Ele que criou você, me criou, criou o homem, Ele sabe que o homem tem uma falha, né? O homem é questionador, o homem é reclamão. Isso estou falando, irmãos, não generalizando todos, né? Mas tem muitos que são reclamão. E às vezes, irmãos, quando vai reclamar com Deus, né? Eles não percebem com quem eles estão falando, né? Irmãos, veja bem, o que nós vamos falar aqui hoje, uma pessoa, não sei se é da congregação, eu não sei se é crítico, não sei. Só sei que me mandou um comentário, uma pergunta, que nós falamos aqui 2000 anos na Terra, a grande tribulação. Então ele perguntou se a Igreja de Cristo ela vai subir antes desse 1000 anos acontecer ou se ela vai subir depois da grande tribulação. Eu mandei ela ler Apocalipse 20 e falei para ela: depois que o Espírito Santo sair da terra, a terra vai ser entregue ao inimigo. O diabo e seus anjos vão ser soltos na terra, vão perambular na terra 1000 anos. O que está em Apocalipse 20. Quando eu falei Apocalipse 20, a pessoa não quis mais falar mais nada. Porque, irmãos, quando a pessoa pode ser o crítico, pode ser o questionador, pode ser o ateu, pode ser qualquer pastor de qualquer igreja, quando se questiona Apocalipse, muitos fogem, porque o que eles pregam na terra é prosperidade. O que eles pregam na terra para encher suas igrejas, para ter um montante de dízimo, eles não pregam Apocalipse. Você já viu alguma igreja, denominação, pregar Apocalipse? Você já viu chegar em alguma igreja o pastor estudar Apocalipse, já que o pastor estuda em casa, e chegar na sua igreja ministrar o Apocalipse? Se tiver algum, raridade,
porque o próprio pastor Apocalipse afugenta, temoriza. Meu Paulo, o irmão sempre fala de revelação, como esse dia teve um comentário aqui dizendo: irmão Paulo, o irmão fala tão bem explicando a Bíblia, porque o irmão não só fala só sobre a Bíblia, né, como nós fizemos uma análise sobre este vídeo passado do nosso querido irmão Salvador Bueno, e teve um outro vídeo passado que eu fiz de uma pregação que eu ouvi na congregação. A Irmandade entendeu o recado, entendeu a obra de Deus, o amor de Deus com nossas vidas, né? A salvação está tão perto. É difícil, porque o maior milagre na vida do ser humano não é a cura de um câncer, não é a cura de uma doença, não é o paralítico andar. E sim, irmãos, receber. Eu falo isso, os que gostam, né, de falar que já está salvo, para não enfrentar o 20 de Apocalipse. Para não enfrentar o 20 de Apocalipse, eles já dizem que nós apavoramos. Que o 20 de Apocalipse, irmãos, diz os 1000 anos. Os 1000 anos, que 1000 anos são esses? Então a visão de João dizia bem assim: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou-o no abismo. Ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Eu vi tronos e assentaram-se sobre ele, e foi-lhe dado poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, é o que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, reinarão com ele 1000 anos. Então aqui diz os que foram degolados pelo amor de Deus. E nós estamos, irmãos, nesta lista, porque aqueles que sofrem pelo amor da obra de Deus, aqueles que sofrem, né, pela obra, pelo evangelho de Cristo, irmãos, né? Então, ali mesmo Deus recolhe, mas recolhe o irmão. Quando a gente viu um valente indo embora, combateu o bom combate, venceu a batalha, nós dizemos então que ali a família chora, nós choramos, às vezes uma pessoa tão querida, mas nós sabemos, nós estamos aqui no fundo do nosso coração, que um dia nós nos encontraremos lá no céu e seremos todos ali em espírito, irmãos, e em verdade. Então, este Apocalipse 20, irmãos, ele mexe muito, né? Ele mexe muito com as pessoas, irmãos. E as pessoas, né, que veem Apocalipse, eles ficam atemorizados e procuram voltar para a casa do Senhor. Não porque eles não querem ali ver Jesus vindo e não indo. É que eles acabam querendo salvar a sua alma. A preocupação, né, não é? Eu vou estar dentro de uma igreja para que quando Jesus vier, venha dentro de uma denominação. Já que então, como dizem, placa não salva ninguém. Mas sim, muitos falam aí: para a congregação eu não volto mais, essa igreja eu não volto mais, né? Meneiam a cabeça, mordem a língua. Só que essa pessoa, eles falam que nós da congregação nós somos tão fanáticos, né, pela denominação, que nós a idolatramos, né? Mas eles não sabem que quem fala da CCB são eles, que eles associam eles mesmos. Olha só, irmão, vê como são as coisas. Eles dizem que nós somos exclusivistas e nós achamos só que nós estamos salvos.
Só que eles associam a CCB como a salvação. Por quê? Eles meneiam a cabeça, eles xingam, eles dizem que não precisa ser da congregação para ser salvo. Automaticamente na mente deles, que a congregação tem um significado. Se você permanecer ali, sem olhar de um lado, sem olhar de um outro, e sim no Evangelho de Cristo, né, irmãos? A gente já pediu aqui para eles vir anunciar o Evangelho que eles acham que é o Evangelho que diz que a igreja não tem. Então, anuncia o Evangelho. E sabemos que nesse mesmo Apocalipse 20, no último versículo dele, é o versículo mais triste, irmãos. E eles temem. Os que não querem estar na presença de Deus, eles temem. Porque é aquele que não foi achado no livro da vida e foi lançado no lago de fogo. Então, se esse versículo de Apocalipse está escrito, isso quer dizer que cai por terra a narrativa de alguém falar que você já está salvo em Cristo, que você não precisa fazer mais nada, só descansar, que você já está salvo em Cristo Jesus, porque Jesus Cristo veio, padeceu dura morte em cruz para dar-nos o direito da vida eterna, e que não precisamos ter obras. Não precisamos ter obra para receber esse bem, né? Que Deus mandou Jesus Cristo vir à terra, né? Aqui padecer dura morte em cruz, né, irmãos? Até eu fiz um vídeo, teve um que me refutou também, dizendo: irmão Paulo, como pode? Malco foi cortar a orelha ali do soldado que estava prendendo Jesus, e Jesus foi lá e colou. Aí ele fez tipo uma chacota. Que cola é esta? Então, se ele duvida, esse tipo de pessoas duvida, porque aqui eu não estou falando que foi o discípulo, que foi Malco, que foi Pedro que cortou a orelha de Pedro, que Pedro foi lá e colou. Não, nós estamos falando do que está na Bíblia. Jesus Cristo advertiu Pedro e foi lá e colou. Essas pessoas que tiraram sarro, né, dizendo que qual é a cola, tiraram sarro assim, irmãos, pessoas que já perderam, né, a credibilidade na presença de Deus, pessoas em que vivem para debochar, vivem para menear a cabeça, irmãos, né? Pessoas que fazem a mesma parte em que o bandido da cruz fez, né? Falou para Jesus Cristo: você não é no Filho de Deus? Tire-nos daqui da cruz, né? Não pediu nem salvação, né? Já tinha perdido ali a sensibilidade de sentir a presença de Deus, a humilhação, né, irmãos? Então essa parte de Apocalipse nós vamos mostrar nesse vídeo, irmãos, o que pode acontecer. O que vocês acham? Dê aí a opinião de vocês sobre este vídeo que eu vou colocar agora. É muito forte, viu, irmãos? Muito forte. Preste bem atenção neste vídeo que eu vou colocar agora. Olha só. O que vai acontecer com os perdidos quando Jesus voltar? Na volta de Jesus, os perdidos morrerão. Em contraste com os salvos, que serão transformados e arrebatados, os ímpios não suportarão a glória da sua vinda e cairão mortos diante dele. Permanecerão assim por 1000 anos, até a segunda ressurreição. Durante esse período, a terra estará desolada, vazia, sem vida humana, um abismo de escuridão e ruínas. Satanás e seus anjos ficarão vagando por essa terra devastada, sem ninguém para enganar, simbolizando sua prisão. Enquanto isso, os salvos estarão no céu, vivendo com Cristo, participando do juízo e contemplando de perto a justiça de Deus. Esse tempo de 1000 anos será também um período de restauração e esclarecimento, onde tudo será revelado com clareza, antes do juízo final que virá sobre os perdidos ao fim desse milênio. Qual grupo você quer fazer parte? Salvos ou perdidos? Qual grupo você quer fazer parte? Você quer salvação ou quer fazer parte dos perdidos? Irmão, não estamos apavorando ninguém não, irmãos. Não estamos apavorando ninguém não. Correto, irmãos? Os tempos já são adiantados. Deus já abreviou os tempos. Tem uma narrativa que fizeram um vídeo dizendo que pegaram um relógio
de 1965 e um relógio de agora, de 2025, e colocaram os dois ali para passar as horas. O de 2025, o maquinário, logicamente, as horas passou mais depressa. E o de 1965 foi bem devagarzinho. Isso a pessoa quis insinuar, não sei, porque os maquinários de 1965 era um, o de agora a tecnologia é outra, né? O de 1965 poderia ser a corda, o de agora a pilha. Mas isso daí tem a ver com os tempos. Irmãos, vejam bem. Para vocês terem ideia, Natal, Ano Novo. Esses dias mesmo, nós estávamos passando o Natal e Ano Novo. Que mês nós estamos? 11 de junho de 2025, metade do ano. Me fala o que você fez nesses 6 meses. Se você lembra. Não fez nada. Daqui a pouco vem julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Acabou 2025, 2026. O que 2026 pode ter aí, irmãos? Nós, né, não vamos entrar em detalhes, mas nós temos aí a nossa política que está aí, né, já pendendo aí pra, né, irmãos? Não vou falar aqui no canal, que o YouTube pode, né, banir, mas podemos observar que as aflições na terra é a política e a religiosa. As duas bestas, política e religiosa. O que é que nós vamos esperar mais, irmãos? O que é que nós vamos esperar mais? Isso aqui diz no 22 que Jesus breve voltará. Esse breve voltará, talvez nós pensamos, né? Faz tempo que fala que Jesus está às portas, mas nunca chega. E se ele agora já está às portas e vem buscar o seu povo? Vocês viram esse primeiro vídeo aí, que é fato dentro da igreja, irmãos. Irmãos, o povo está angustiado, o povo está passando por uma parte até depressão, irmãos. Não é depressão porque está dentro de uma igreja. Não é depressão porque perdeu a liberdade. Que aqueles que perderam a liberdade e quer se salvar, ainda resta ir aos pés de Deus. Ah, Paulo, precisa ter força. Precisa sim. E que aqueles que estejam fortes e que estendam a mão para estes. Né, irmãos? Fala, vamos congregar. Deus não esqueceu de você. Está com saudade do seu glória. Né, irmãos? Muitos acham que saindo da congregação ele está fazendo aí praticamente uma vingança, porque ali houve algum problema, não foi ali reconhecido, não obteve o ministério, né? Às vezes até uma briga com o irmão, sei lá, irmãos. E a pessoa às vezes foi buscar na congregação uma parte material, né? Foi querer ali ser bem de vida. Tem muitos, irmãos, muitos casos, né, irmãos? E muitos que também caíram em desobediência. Muitos vêm na internet aí julgando, falando mal dos anciãos, irmão. Mas nós temos que ver a vida de cada um na presença de Deus. Porque nem todos são santinhos, irmãos. Para chegar e ficar falando. É muito fácil quando nós apontamos o dedo para uma pregação dos nossos irmãos e falamos, ó, pregou errado. E será que essa pessoa vive para Jesus dentro de casa? Você não vê essas pessoas falando isso, essas pessoas falando para você, olha, sai dessa igreja, tem um local onde você vai se encontrar e ali você vai ter o evangelho do mesmo jeito. Jesus Cristo vai estar ali também. Mas pessoas como essas, irmãos, a ideia deles é só tirar de dentro da casa do Senhor. Não é só retirar. O que vocês acham sobre este vídeo, irmão? Um vídeo forte. Um vídeo... Eu ia colocar uma revelação hoje, mas não deu tempo. Mas é um vídeo forte, irmão. Um vídeo em que é para parar e pensar e refletir. Irmãos, irmãs que estão afastados. Irmãos que estão fracos. Irmão, irmã
que acha que na sua vida não tem solução. Tem solução. Faça um acerto com Deus. Pelo menos Deus não vai ocultar você falando que é a última vez que você entra dentro da casa do Senhor. Mas vai para ouvir, não para falar, para ouvir. Você vai ver que Deus vai visitar a sua alma. E você vai ver que ainda você tem o brilho de Deus à sua face. Pense bem. Deus abençoe a todos e tenha uma ótima manhã de terça-feira. Fique com Deus, queridos.